Pessoas lindas e abençoadas, que saudade de vocês, gente, que saudade de estar aqui gravando vídeos. Acabei de sair do estudo bíblico falando sobre batismo nas águas e foi muito lindo e poderoso. Deus é lindo, gente, como Deus faz as coisas tão perfeitas e Ele cuida dos detalhes. Muito obrigada por todos vocês que estão aqui. Hoje eu tenho um relato maravilhoso para vocês. Maravilhoso eu digo, gente, cheio de conteúdo, sabe aquele conteúdo profundo? Uma pessoa muito especial, só de ler o relato vocês vão sentir. Ela é divertida também em alguns momentos aqui. Eu gostei muito do jeito dela de se expressar através da escrita. Muito querida. E o testemunho vai abençoar a vida de vocês, para vocês entenderem um pouquinho só, antes de eu começar a ler. Ela chama o ser de o cão narcisista. Vocês vão entender o porquê, ok? E lógico, como sempre, alguns recadinhos que eu quero deixar aqui, uma novidade. Quem veio participar da imersão The Power pôde sentir um pouquinho do que é ter bênçãos do céu aqui na terra sobre nossas vidas, e agora nós teremos a imersão Casa de Esther, que será no fim desse mês, começa dia 28, 29 e 30, sexta, sábado e domingo. Quem tiver interesse de participar, fale comigo no privado. Aqui abaixo tem o link do grupo do WhatsApp, onde lá eu me comunico com vocês, onde lá eu passo informações dos estudos bíblicos, quando tem vídeo no canal, novidades, sorteios, enfim, tudo eu comunico através de lá. Lá também você tem o acesso ao meu número, e aí se você quiser vir participar da imersão Casa de Esther, pode me chamar, tá? E aqui abaixo eu também vou deixar algumas informações em relação à Casa de Esther. Você pode fazer sua inscrição, o pagamento é por Pix. Gente, eu tava aqui pensando, né, quando eu estava organizando com as meninas que vão estar participando comigo, eu falei, gente, que coisa linda é isso que Deus tem colocado aos nossos corações e levantado as pessoas certas na hora certa para falar daquele assunto específico. E eu já tô vendo o negócio crescer, porque é Deus e eu só obedeço o que Ele fala. E aí eu começo a ver, Ele vai revelando e eu vou vendo o negócio ficando, gente do céu, era pra eu ter gravado o vídeo antes. Eu começo a fazer já alguns vídeos, algumas coisas que Deus vai colocando ao coração para preparar para a próxima imersão. E aquilo queima no meu coração e eu não consigo parar, nem pra comer, eu nem lembro de comer, gente. Como Deus é lindo. Aí eu falo, Senhor, e aí tenho que gravar vídeos, relatos maravilhosos, preciso de 3 CRIs pra fazer o que eu preciso fazer num dia inteiro, né, gente? Mas Deus é lindo e eu tô aqui, ok? Então, gente, se você está, a Casa de Esther, essa imersão é só pra mulheres que ainda estão casadas com narcisistas, que ainda convivem, né, no mesmo teto, debaixo do mesmo teto que eles. É só para mulheres a imersão Casa de Esther, e ali você vai ter respostas para suas perguntas, você vai ter direcionamento, você vai ter clareza, você vai sair outra pessoa. O narcisista não vai acreditar, vai falar, quem é essa mulher? O que aconteceu? Onde que ela foi? Eu vou ficar, não fala que foi na imersão com a Cris Cole não, tá? Chega de narcisista aí com raiva de mim, tá? Repreende de nome de Jesus. É isso, gente, para honra e glória do Senhor, essa imersão vai ser algo inesquecível. Com certeza você vai estar empoderada no sentido de fortalecida, e você vai saber fazer a melhor escolha. Nós vamos direcionar vocês vão entender o porquê que o nome dessa imersão é Casa de Esther. Você não tem noção do que vai acontecer ali, mas Deus já sabe de todas as coisas. Isso já está sendo preparado de uma forma muito linda e poderosa para ser entregue para cada uma de vocês, mulheres. Nós temos 3 mulheres comigo que estarão ministrando essa imersão, e cada uma delas tem uma história de vida. E Deus levantou essas mulheres, eu chamei porque Deus colocou no meu coração, porque uma delas foi casada há mais de 30 anos e teve o descarte, foi traída, não tinha noção que era um narcisista. Deus mostrou. Depois a outra teve que sair, praticamente fugir, porque já estava passando por relações abusivas, no caso, já estava num cativeiro, não podia nem mais sair para trabalhar, abusos físico, violência doméstica, e Deus mostrou para ela como ela deveria fazer e quando ela deveria fazer. E a outra que também ainda está no convívio com um narcisista, casada, né, debaixo do mesmo teto ali com o narcisista.
Então, vocês têm noção aí? Só um gostinho para vocês sentirem o que vai ser essa imersão. Não deixe de investir em você, ok? Fazendo cursos, imersões, porque se for contar aí quantos cursos eu já fiz, quantas imersões, gente, eu não paro de buscar. E até hoje eu faço, quando Deus põe no meu coração, eu faço cursos, continuo fazendo e continuo também ministrando cursos. Tudo aquilo que eu aprendi, que Deus revelou através de pessoas de Deus, que oferecem cursos também, imersões, eu recebi mais conhecimento, Deus revelando, e agora tô eu também trazendo aí para vocês. Então invista em você, porque amanhã é você dando cursos também, é você também levando do teu conhecimento adiante. Tem o curso Narcisistas de A a Z, que eu coloquei uma super promoção. Aqui abaixo vocês podem checar também, tem o link, onde eu falo dos narcisistas de A a Z, da psicologia até o mundo espiritual. E, gente, tem sido bênção na vida das pessoas. Aquilo tudo que eu aprendi até hoje, eu transfiro ali nesse curso para vocês. Então busque, se aprofunde, saiba mais, porque quanto mais você souber sobre as armas do inimigo e se blindar da armadura de Deus, eles não conseguem mais fazer nada com você. E é libertador. E aí você começa a viver o propósito maior de Deus, porque Deus permitiu tudo isso aí. Primeiro porque você escolheu muitas coisas e também porque Deus tem propósito maior e tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Gente, eu não consigo parar de falar. Essas coisas eu amo. E você que está esperando o relato vai começar agora, tá? Recebe aí, faz sua inscrição. Queimou no coração? Você tá casada com um narcisista? Faz a imersão, vem, entre em contato comigo, faz o Pix. Já põe teu nome lá, vem participar, não deixa passar, porque você vai depois falar, uau, como uma imersão pode fazer isso com alguém? É Deus e é Deus, ok? Vamos lá, gente, vamos lá, a esse relato de hoje. Sentadas, pega uma aguinha, um chazinho, se preparem porque é forte o negócio aqui. Vamos começar. Ela diz assim: oi Cris, tudo bem? Tudo bem. Hoje tirei o dia para contar minha história e quem sabe assim conseguir enterrar de vez esse sentimento de luto que fica, né? Mesmo a gente sabendo que foi tudo premeditado e que o abusador não tem caráter, a gente sente a perda, não do que não foi, mas do que poderia ter sido. Interessante isso que ela falou. Vamos falar mais sobre isso no decorrer do relato. Isso acontece muito, né? Porque existe o vínculo traumático, existe toda a parte espiritual, né? Que acaba causando isso daí. Mesmo a pessoa sabendo, né? Olha lá o que ela fala, vou repetir. Esse sentimento de luto que fica, mesmo a gente sabendo que foi tudo premeditado e que o abusador não tem caráter, a gente sente a perda não do que não foi, mas do que poderia ter sido. E ela começa: olá Cris, espero que esteja bem. Procurando informações sobre um possível hoovering, acabei encontrando seu conteúdo e senti no meu coração de trazer meu relato e talvez tirar a dúvida se o que estou vivendo seja de fato um possível hoovering ou se estou louca. Ai meu Deus, e ela põe entre parênteses: sim, eu ainda duvido de mim mesma depois de tanto tempo. E ela diz: eu vou explicar, 3 pontinhos. Né? Então é aquela coisa, a pessoa já duvida de si mesma, tantos anos sendo gaslighting, né? Duvidando da própria sanidade mental. Aí ela fala aqui, achei forte essa parte também, né? Ou se estou louca, olha só, a pessoa começa a achar que ela pode estar doida, ou será que é um hoovering mesmo? E ela diz: sim, eu ainda duvido de mim mesma depois de tanto tempo. E ela diz: os nomes serão mudados para evitar quaisquer possíveis reconhecimentos e assim eu preservo minha história e minhas filhas dessa situação absurda que vivi sem ao menos perceber. Olha, muita coisa poderosa e forte. Estão se identificando aí? Curiosos para saber o que ela vai contar? Eu tô. Na verdade eu li já metade do relato e finalmente vai ser hoje aqui junto com vocês. Ela diz assim: nessa época eu era mãe solteira, pois vinha de um noivado que acabou por conta de uma traição por parte dele. Olha isso. Ela diz assim: conheci o cão numa noite nas quais eu trabalhava à noite para complementar a minha renda. Olha isso. Meu pai do céu. E aí ela continua, né, dizendo que ela
Nessa época era mãe solteira, pois vinha de um noivado que acabou por conta de uma traição por parte dele. Não vou aprofundar nessa história, mas para contextualizar, aos 21 anos eu conheci um rapaz que trabalhava na mesma empresa que eu, mas em outro setor, e me apaixonei aos poucos por ele. Ele era muito bonito e na época jurava estar sozinho no mundo e encontrava em mim uma companhia que o agradava e o completava. Com o tempo me apaixonei por esse rapaz e o relacionamento se deu culminando num noivado meio torto, mal pedido e que foi se desenrolando, olha isso, apesar da imaturidade de ambos. Desse relacionamento engravidei da minha filha mais velha, o que foi uma grata e abençoada surpresa, uma vez que meu médico me assegurou que eu jamais seria mãe pelas vias naturais, já que meu ovário chegava a brilhar de tantos microcistos que o exame mostrava. Tal notícia tinha acabado comigo na época, já que sonhava em ser mãe. Acabado de alegria deve ter sido, né? Porque assim, acabado comigo na época, parece que ela ficou acabada de tristeza, mas depois ela fala que foi, já que ela sonhava em ser mãe, então acho que ela ficou feliz. E ela fala, com a notícia da gravidez, senti no meu íntimo que algo havia abalado a relação e o sentia distante. Ah, tá. Para resumir, aos 5 meses de gestação, com um berço montado, roupinhas, exames e muita expectativa do meu milagre crescendo em mim, num belo dia, ainda concluindo meu expediente de trabalho, ao falar ao telefone com esse noivo em questão, ouço uma gritaria no fundo xingando ele, no que o alecrim desliga o telefone na minha cara e não atende mais. Ela chama esse primeiro aí, o traste, o número 1, de alecrim. O segundo já é o cão, mas vamos continuar. Naquela noite eu chorei um choro dolorido como nunca antes e sabia que algo estava muito errado. Nessa época eu tinha minha casinha alugada e vivia ainda sozinha, já que nossos planos eram de morar juntos antes da bebê nascer para uma casa maior. No dia seguinte recebo uma ligação dele com voz de luto e pesar, pedindo perdão e se lamentando por ser fraco e um verme maldito por ter feito eu e a mulher dele sofrer. Na hora eu pensei, é o quê? Que mulher? Poxa, eu frequentava a casa dele, conhecia a sua família, seus irmãos, trabalhávamos na mesma empresa e ele tinha mulher. Sendo que estávamos noivos e ela põe 3 pontos de interrogação. Tipo assim, como assim? Ela fala, mais 2 pontos de interrogação. E foi então que o alecrim explicou que meses antes de eu engravidar ele tinha voltado com a ex e agora tinha estragado tudo. Depois disso, mesmo o amando intensamente, não pude mais sequer olhar na cara dele e nos separamos neste dia. Segui com a minha gestação sozinha, pari sozinha e criei minha filha sozinha e amargurava um coração quebrado e frio, até seus 1 ano e 5 meses quando conheci o cão. Meu pai do céu. Quer dizer, ela fechou o coração, ficou amargurada, quebrada, fria, por causa desse ser aí, dessa decepção, ok? E ela continua, nesse período da vida eu já havia mudado de casa para que minha bebê tivesse mais espaço para brincar e com isso mudei de bairro e me afastei do alecrim e de toda aquela história que me fazia sofrer e não permitir qualquer outra pessoa em minha vida. Com a mudança de endereço e por ser sozinha, toda a minha família mora no Nordeste. As despesas aumentaram e eu fazia de tudo para garantir uma vida digna para minha filha e eu. Com isso, eu trabalhava durante os dias de semana em outro lugar e eu fazia parte do atendimento ao assinante e via ali uma boa chance de crescer, já que me relacionava bem com todos. Para complementar a renda, eu trabalhava aos finais de semana, sextas e sábados, em comércios de baladas, barzinhos de amigos que eu já tinha de tempos antes, e com isso eu podia pagar o aluguel, que era mais caro, e também pagar uma babá, que eu tinha muita confiança para olhar a minha filha, já que eu não queria deixar ela em creches e nem privar ela de um ambiente aberto, ensolarado e livre de doenças e contaminações de creches e afins. Apesar de solitária e de muito trabalho, a vida era boa e estável. Minha filha crescia inteligente e saudável e muito amorosa, meu milagrinho em vida. Que linda!
Quero ressaltar aqui que eu bancava essa vida sozinha. É Deus, né? E você, sozinha, sem homem ali, né? Ela diz: nunca precisei de homem para pagar um boleto ou comprar uma fruta para minha casa, e isso é algo que vai fazer sentido mais pra frente nessa história, ok? Guarda aí, gente, a informação. Passados mais de 2 anos de rompimento com o Alecrim, numa dessas noites em que eu trabalhava à noite para sustentar a renda, numa mesa de um barzinho onde estava tocando música ao vivo, reparei que haviam alguns homens que pareciam executivos numa mesa que estava bem animada. Como eu já estava acostumada com o assédio nesse tipo de ambiente, eu já logo cortava e colocava quem quer que fosse no seu devido lugar. Sempre fui uma pessoa de fibra e muito centrada. Mas o que eu não contava nesse dia era que um desses homens iria quebrar essa barreira que eu havia construído à base de tanto choro e sofrimento. Olha lá. Enquanto eu servia essa mesa e os demais homens faziam piadinhas entre si, um deles se destacou por dar uma bronca nos demais, exigindo respeito, pois eu estava trabalhando e com certeza não iria querer saber de gracinha. Olha, narcisista moralista. Ok, o cavaleiro. Só que não, né? Cavalo que logo vem com os coices. E ela diz aí: aquilo soou tão cavaleiro que com certeza abriu uma brecha que me arrependo até hoje. Enquanto eu realizava outras funções, reparava que ele não tirava os olhos de mim e ao final da noite escreveu seu nome e telefone num guardanapo e me deu, dizendo que nunca tinha visto olhos tão bonitos em sua vida e que se sentiria privilegiado em poder tomar um café ou um almoço comigo. Uau, love bombing forte esse, hein? Aquilo me desestabilizou, nunca havia sentido uma investida tão galanteadora e de tamanho cavalheirismo. Claro que liguei e a partir daí passamos a nos falar diariamente, praticamente o dia todo. Fomos nos conhecendo e ele foi falando sobre sua vida e eu sobre a minha também. O cão veio com a típica história triste que hoje eu não caio mais. Mas na época, eu e a minha empatia sentia que ali estava um homem que havia sofrido tanto quanto eu e que de fato poderia ser uma boa pessoa que queria encontrar um amor e ter uma família tanto quanto eu. Ledo engano, ela diz. Tudo aconteceu muito rápido naquela noite que nos conhecemos, por coincidência, não era para eu estar lá. Porém, um grande amigo que sempre arrumava esses bicos para mim ficou sem Steph e pediu se eu podia dar uma força naquela noite, que era uma véspera de feriado, uma quarta-feira, e como eu não trabalharia no feriado, topei. Nos conhecemos numa quarta e na sexta-feira ele me convidou para jantar e eu aceitei, claro. E ela diz: o cão chegou naquela noite na porta da minha casa e muito cavalheiro abriu a porta do carro, escolheu um restaurante italiano que amei e ao chegar fez todo o protocolo, abriu a porta do carro para eu descer, puxou a cadeira e foi ali me envolvendo como nunca havia antes encontrado algo ao menos parecido. Uau, príncipe encantado, né? Desceu dos céus? Não, foi da terra, lá do fundo das trevas mesmo, né? Vocês vão ver o cão que ela chama de cão aqui é cão mesmo. E aí ela continua: nunca havia antes encontrado algo ao menos parecido. Eu sentia que éramos almas gêmeas, sentia que nos conhecíamos há muito tempo. Vidas passadas, isso não existe não, viu, gente? Nós que sabemos é uma vida só, é aqui, é agora. Corre para arrumar antes que seja tarde, né? Mas assim, brincadeiras à parte, ela diz: terminamos o jantar e ele me levou para casa e mais uma vez abriu a porta do carro e foi muito respeitoso em todo seu comportamento. Pensei comigo, nem sabia que ainda existia homem assim. E logo no sábado pela manhã, o cão já havia mandado mensagem dizendo o quanto havia adorado o tempo que passamos juntos e que não via a hora de estar comigo novamente. De derreter o coração mais frio, né? Pois é, depois de conversarmos o dia todo, ele me convidou para uma pizza, porém naquela noite eu não poderia, já que precisava trabalhar.
já que não tinha ido na sexta por causa do encontro com ele. Ele então me disse que o que queria comigo era coisa séria, pois sentia que eu era uma mulher de verdade e ele não gostaria mais de me ver me cansando tanto e que eu precisava curtir mais a vida e esse papinho todo, né? É o blá 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 narcisista. E ela dá sequência dizendo: o cão era tão convincente que dispensei a babá, liguei avisando que não poderia ir naquele dia e concordei em comer uma pizza com ele. Mas teria que ser na minha casa, pois dispensei a babá naquela noite. Ele conseguiu me convencer e eu topei. Como disse para ele que minha filha estaria em casa, mas que ela dormia cedo e poderíamos conversar tranquilamente num ambiente sem os ouvidos das pessoas, ele logo se prontificou a chegar mais cedo para conhecer minha filha. E mesmo comigo não concordando, pois pedi para ele chegar por volta das 20 horas, já que a minha bebê dormia às 19, o cão me chega em casa às 18 horas e já cheio de brinquedos e presentes para minha filha. Lembro que ele trouxe doces, mas como eu não dava doces antes dos 2 anos de idade, ele disse que entendia e respeitava e lhe deu os brinquedos. E lembro da cena como hoje. Ele se abaixou na altura dela e disse assim: "Vem com o papai. Olha o que o papai trouxe." Ponto de exclamação. Ela fala: "Fiquei pasma, eu também." Meu Deus, como pode? Eles são muito invasivos, né? Sem noção. Acabou que ignorei e seguimos a noite. Coloquei minha filha para dormir no horário dela de dormir, por volta das 19 horas, e então abrimos um vinho e ficamos conversando enquanto a pizza não chegava. O tempo voava, era tanta compatibilidade, os mesmos sonhos, os mesmos gostos musicais. O cão trabalhava no mercado financeiro e era consultor e também desenvolvia softwares. Logo tinha uma boa condição financeira e isso, somado ao cavalheirismo, era a fórmula de príncipe encantado que eu tinha certeza que não existia. E hoje sei que não existe mesmo. Ai, Senhor, tudo aconteceu muito rápido, de forma que eu não tinha nem tempo de refletir sobre tudo. 2 semanas depois que conheci o cão, a proprietária da casa que eu alugava pediu para que desocupasse a casa, pois sua filha estava grávida de gêmeos e iria morar ali para ficar perto dela. Meu mundo caiu ali, pois eu adorava a casa e o quintal para minha filha brincar. E claro que levei essa aflição para o cão, que aproveitou a ocasião, né, e abriu o coração dizendo que, como estava morando temporariamente na casa da mãe, após a sua separação, que já tinha passado 1 ano, queria também ter seu canto para ter mais privacidade e poderíamos aproveitar o ensejo e alugar uma casa juntos e assim dividir as despesas e nos ajudar mutuamente, já que juntos poderíamos alugar uma casa maior e teríamos um ao outro. Eu fiquei muito reticente, pois mal nos conhecíamos, e fui então buscar conselhos de todos que pude. E a unanimidade foi: mulher, para de ser tonta e aproveita uma oportunidade dessas, não aparece 2 vezes não. Um homem desses, rico e solteiro, até eu queria, olha só. Ouvi isso de todas as pessoas que busquei orientação e decidi colocar as minhocas na cabeça de lado. E não julgar todos os homens pelo mal que o alecrim me fez. E me joguei nessa relação mesmo com os pés atrás e sempre de olho na minha filha, claro. Por fim, lembro que quando fomos alugar a casa, precisei perguntar a renda do cão para fins de contrato de aluguel e lembro que quase fiquei sem ar. O que ele ganhava num mês, eu levava 1 ano para conseguir. E com o tempo eu fui sentindo segurança naquela relação. Ele conheceu a moça que era babá da minha filha, conheceu minha mãe e irmão que estavam de temporada em São Paulo e todos aprovaram ele. Nossa, que partido, você conseguiu, minha mãe falava isso pra mim. Meu irmão o adorava e minha filha eu chamava de papai. Meu Deus do céu, já que o alecrim se afastou uma vez que o cão entrou na minha vida. Passados alguns meses e eu estava totalmente inerte àquela relação, acabei deixando meu emprego, olha, e não fazia mais bicos e dependia inteiramente financeiramente dele, só o que ele precisava. Agora começa o abuso. Vamos ver. Lembro que ele saía para trabalhar em seu carrão e deixava em cima do micro-ondas quantias de 1.000, 2.000 reais para eu passar o dia. Acredita? É difícil, mas acredito, porque tem uns que investem assim, tá?
E eu pensava, caramba, eu levo o mês todo para ganhar isso e ele deixa como se fosse para comprar bala. E aquilo me dava muita segurança financeira, pois entre trabalhar igual uma louca dia e noite e deixar a minha filha aos cuidados de uma babá e poder ficar com ela o dia todo, ter dinheiro para garantir qualquer necessidade dela sem ter que deixá-la com babás, é claro que eu preferia ficar com ela, mesmo sentindo ter deixado um emprego que eu amava numa empresa boa. Mas estar com a minha pequena valia mais, e ele sempre reforçava esse sentimento em mim. Dizia que para o desenvolvimento dela seria muito melhor eu, a mãe, ser presente e quando ela crescesse mais eu voltaria a trabalhar e tudo se acertaria. Ele mesmo poderia até me indicar na empresa dele para alguma função quando fosse a hora certa para isso. E ela fala, ingenuidade a minha. 3 pontinhos. Nesse início ele era o melhor pai que minha filha poderia ter. Lembro que na primeira semana ele chegou em casa com a cadeirinha para o carro para ela e enchia de presentes e eu também. Eram colares, sapatos, lingerie. Eu estava no céu. Nós sempre jantávamos fora, fazíamos piquenique e ele sempre estimulando e incentivando minha filha. Lembro dele ensinando as cores para ela, o quarto dela era todo enfeitado, todos os brinquedos que ela gostava ele dava. Uau! Na vida íntima, o sexo era incrível, virávamos à noite e perdia a conta de quantas vezes vimos o dia amanhecer através da janela do quarto. Tudo era incrível, o abraço, o cheiro dele. Lembro que eu pensava, afinal de contas o amor existe mesmo e eu tô vivendo isso. Lembro que eu pensava que eu era muito sortuda ao lado dele e tive esse pensamento por anos, até perto do fim. Uau, ele conseguiu manter uma máscara aí contínua, hein? Interessante. E ela diz, o tempo foi passando, nossas famílias se davam super bem e chegou o aniversário de 2 anos da minha pequena. E é claro que ele fez questão de dar uma festa. Chamamos nossas famílias, fizemos um almoço e tudo maravilhoso. Era um sonho. E depois que todos os convidados foram embora, juntos conversando, ele me diz a seguinte frase, Morena, eu realmente fico admirado da mãe que você é com a... E ela coloca 2x, né, porque ela não vai falar o nome da filha, e ela fala minha filha mais velha na época, né, a filha do Alecrim. E queria tanto que minha filha tivesse tido uma mãe assim. E ela declara que, entre parênteses, ele era separado e tinha uma filha de 9 anos, que segundo ele, era negligenciada pela mãe, da qual ele era separado há 1 ano quando nos conhecemos. E ainda tem mais, o cão se ajoelhou e me deu uma aliança e disse que seria o homem mais feliz do mundo se eu aceitasse dividir a vida ao lado dele. E se eu permitisse que ele fosse pai da minha pequena, pois já a amava como se fosse pai dela e sabia que ela também o amava. E ainda completou dizendo que precisávamos dar um irmão ou irmã para ela, pois ela era muito sozinha, já que eu não a mandava para a creche e ela precisava de crianças para se desenvolver melhor. Uau, ele tem lábia, hein? Eu, claro que não queria ter outro filho, ainda mais do jeito que foi a gravidez dela, né, com o Alecrim ausente e eu parindo sozinha, mas o cão me dizia que tudo seria diferente, que ele estaria presente, que seríamos, né, uma família linda e que minha filha teria alguém para brincar e crescer junto e que não era bom crescer sozinha e blá, blá, blá. O blá, blá, blá narcisista, né? A gente já sabe a ladainha. E adivinha quem acreditou? Ponto de interrogação, eu mesma, a tonta. Quando minha mais velha estava com 3 anos e 3 meses, veio ao mundo minha caçula, fruto dessa união. E nisso tudo muita coisa aconteceu. Tivemos uma desestabilidade financeira, negócios que não vingaram e o tal casamento nunca acontecia. Mas não era porque ele não queria, era porque eu me desviava daquilo por alguma razão. Eu dizia que não precisava de festa e nem de papel, pois já éramos uma família e que casamento era o cotidiano. E ele sempre se colocando como vítima, dizendo que eu não o amava o suficiente e não confiava nele para ser marido. E com isso, 10 anos se passaram. Mas antes disso, deixa eu contar mais detalhes que vão dar um aspecto sombrio de como minha alma foi sugada nessa relação. Durante a gestação da minha caçula, o cão botou na cabeça que precisávamos sair do aluguel e ter o nosso canto. E adivinha onde ele queria construir? Claro, no terreno da mãe dele. E eu, por falta de opção, aceitei a ideia de sair do aluguel,
Pouco antes da caçula nascer, a casa ficou parcialmente pronta, e digo isso pois faltavam alguns itens de acabamento, mas a casa já era habitável e nos mudamos. Nessa época, o cão havia mudado de trabalho e tínhamos uma renda um pouco menor, e ele me garantia que escalaria os degraus dessa nova empresa e iríamos ter uma vida tão boa quanto antes. E eu confiava muito nisso, então o apoiava como podia. Era uma verdadeira Amélia. Eu lavava, passava, cozinhava e cuidava das crianças. Para se ter uma ideia, eu perguntava o que ele queria jantar, separava suas roupas por cor no guarda-roupa e lustrava seus sapatos. Uau! E eu me sentia na obrigação, já que somente ele provia o lar financeiramente e eu cuidava da casa e das crianças, fora que ele era o pai que eu sonhava para minhas meninas. Com o tempo nessa casa, dividindo o quintal com a sogra e sogro, a convivência foi ficando desgastada e nunca admiti que se intrometessem na forma como eu criava e educava minhas filhas, e eu fui uma mãe muito zelosa, principalmente no quesito alimentação, educação e estímulos. Só dava comida fresca, leite materno e estava sempre cantando e brincando para elas se desenvolverem na fala. Eu estudava muito desenvolvimento infantil por conta própria para ser a melhor mãe que eu poderia ser, mas nem todo mundo entende você não deixar uma criança de menos de 2 anos comer pirulito e tomar refrigerante, né? E isso acabou gerando muito desgaste na relação com os meus sogros. Nesse meio tempo, minha caçula estava na fase de engatinhar e num dia desses vi que chegou uma mensagem no celular dele e ele ficou super estranho. Aquilo me acendeu um alerta. Algumas semanas depois, eu vi no celular dele uma conversa estranha dele perguntando quanto era o programa de uma prostituta e ele negou tudo. Eles fazem isso. Disse que eram os amigos... Olha a história, olha o que ele falou, gente. Disse que eram os amigos do trabalho que estavam interessados e usaram o telefone dele para as esposas não verem. Aham! Mas ele não tinha a menor vontade ou necessidade disso, pois ele tinha a esposa mais bonita que poderia sonhar. Olha lá. Ah, tá. Ela fala, ah, tá. Eu fiquei desconfiada, mas segui em frente. Cadê minha bandeira vermelha? Não tá aqui nesse momento, mas imaginem a bandeira vermelha imaginária neste momento. É vermelha, gente, é bandeiraça. E ela diz, mas me esqueci daquele episódio. Eu fiquei desconfiada, mas segui em frente. A convivência já estava insustentável no terreno dos meus sogros e falei para ele que se a gente não saísse dali, sairia eu e minhas filhas. Ele, após muitas discussões, concordou quando percebeu que eu não estava brincando, e então alugamos uma casa e mudamos. Meses depois, mais uma vez, vi no celular dele vídeos estranhos como se fossem pornografia amadora, sabe? Aí ela diz que dava para ver que a própria pessoa estava filmando aquilo. Só que na gravação aparecia uma mulher feia e velha, muito estranha. Me perdoe o linguajar agora, mas sabe aquelas PUTAs de beira de estrada? Era desse nível e aquilo me deixou muito confusa, pois, poxa, apesar de ter 2 filhas àquela altura, eu era jovem, me casei aos 24 anos, bonita. Em qualquer lugar os homens tentavam algo e eu sempre fiel e com muita postura, cortava e sempre deixava claro que eu era casada e tinha uma família e que eu era mãe e exigia respeito. E naquela filmagem era uma senhora bem feia e estranha. Não dava para conceber que ele me traía com aquilo. E mais uma vez ele disse que aquilo era vídeo do grupo dos amigos, que ele jamais iria comer, meu Deus do céu, entre aspas, comer aquele tipo de mulher tendo uma gata em sua casa como eu. Só que daquela vez eu não consegui perdoar por completo. E ela diz, e ficamos cerca de 5 meses afastados dentro da mesma casa. Nisso parece que ligou um alerta em mim e voltei a trabalhar. Coloquei as crianças numa escolinha e a menor numa creche e pagava uma senhora para buscar e cuidar até eu chegar. Nisso, ele se mostrava ainda mais apaixonado e dizia que não fazia sentido eu querer trabalhar o mês todo para ganhar o que ele me dava para eu gastar num dia. E que ele, nessa época, já coordenador, supria todas as nossas necessidades financeiras e que eu devia mesmo era ficar com as meninas e não deixar elas com gente estranha. Que creche só deixava a menor doente e, de fato, ela vivia resfriada por pegar das outras crianças na creche.
Ele tentava de todo jeito me desestabilizar e minar a minha confiança e me manter dependente financeira dele, mas só vejo isso agora. É desse jeito. Pouco tempo depois disso, ele recebeu uma bolada de um processo trabalhista da empresa anterior, do qual ele trabalhou durante 18 anos, antes de ser despedido, e agora com um salário de coordenador e com essa grana poderíamos construir nossa tão sonhada casa própria do jeito que eu queria. E foi assim que mais uma vez cedi. Me desliguei desse outro trabalho, onde com 5 meses de empresa, eu era supervisora de 79 funcionários do time de atendimento. Uau! Numa empresa muito boa, aqui conhecida como Hotéis.com, e eu simplesmente amava esse trabalho. Lá eu me sentia aliviada da pressão de ser a mãe perfeita e a esposa perfeita, sabe? Lá eu era apenas a super, como meus colaboradores me chamavam, e era um ambiente de trabalho muito descontraído. Eu me dava muito bem com a gerência e havia sido convidada a fazer o treinamento para coordenadora. E bem nesse momento veio a chance de ter minha casa própria no interior onde eu sonhava. Ele me deixou responsável pela obra, que seria do meu jeito, e como iríamos mudar para o interior, eu teria que me dedicar a aprender a dirigir, pois ele iria me dar um carro, só para mim, para que eu pudesse levar as crianças no médico, escola, lazer e, claro, acompanhar a obra. Pedi as contas do meu trabalho que eu amava e comecei as aulas de direção. Depois de 3 tentativas, consegui tirar minha habilitação, comprei o carro que eu queria, tudo custeado por ele. Então lá fui eu em busca do terreno para construir a casa dos meus sonhos. E tudo ocorreu como um sonho no início. Eu achei um ótimo terreno num condomínio muito bom, numa localização estratégica que ficava de fácil acesso para a rodovia, para que ele pudesse se deslocar para o trabalho. Acabei contratando uma construtora para a realização do projeto e tive a assistência de um arquiteto e projetei a casa conforme meu gosto. Parecia um sonho. Casa própria, carro novo, crianças saudáveis e felizes, um maridão, né? Só que não. Uau! Conforme a obra foi se concluindo e eu mandava para ele os valores para depositar, conforme a fase da obra ia sendo entregue, ele ia pagando. Mas ao chegar na última parcela da fase estrutural da casa, que seria telhado e madeiramento, o dinheiro sumiu. Uau! Assim, sem explicação, pois conforme minhas projeções teríamos o dinheiro para dar acabamento e talvez até fazer uma piscina e de repente, cadê o dinheiro? Ele não sabia explicar, dizia que teve uns custos com eletrônicos e que não se deu conta que o dinheiro havia acabado. Fiquei com a cara no chão. Como explicar para a construtora que não iríamos concluir a obra e ainda ficamos devendo? Nunca passei tanta vergonha, eu era pobre antes, mas nunca devi nada a ninguém. A minha vida era simples sim, e eu pagava aluguel, mas sequer atrasava. Eu era muito regrada. Enfim, com muita economia e disciplina concluímos o telhado e mudamos para a casa nova sem acabamento algum. Tudo no grosso, sem piso, sem pintura e com 2 crianças pequenas. Meu Deus, que luta! Depois disso, ficamos um tempo ainda enrolados com o dinheiro e eu não conseguia entender para onde ia o dinheiro, pois ele não ganhava pouco e as obras da casa de acabamento que eu ia contratando eram bem regradas, mas mesmo assim o dinheiro não rendia. Passado esse período, ele botou na cabeça que queria finalmente casar, pois ele tinha feito o que eu queria. Poxa, ele tinha se mudado para o interior, feito a casa que eu queria, me dado o carro que eu queria e eu não podia oficializar nosso casamento? Ponto de interrogação. Mas eu não entendia como ele queria casar se a casa nem tinha ficado pronta ainda, se faltava tanto ainda. E eu queria muito fazer a piscina para as crianças terem um lazer em casa. Poxa, não queria que elas fossem usar a piscina da casa das amiguinhas vizinhas para sempre. E ele me assegurava que depois do casamento a gente terminava o acabamento externo e faríamos a piscina e uma edícula bem legal para fazer churrasco e ter os dias de lazer com as meninas. Ah, e eu sonhava com aquilo, ela diz. Chegava a ver a gente reunido nos fins de semana como uma família de margarina. KKKKK, ela diz. Oh, ilusão! Agora, para terminar a casa, o dinheiro não dava, mas para fazer festa de casamento, com as 2 famílias e amigos reunidos, dava, exatamente. Tinha algo errado, né? Mas acabei cedendo e concordei em realizar o casamento. Olha, isso aqui eu vou ter que comentar.
É desse jeito. Por quê? Tinha algo errado? Tinha mesmo. Porque para ele o casamento era importante. Não tô entendendo até agora o que ele tanto quer com esse casamento. Talvez a perfeição, né, da família linda, maravilhosa, para te prender de vez aí e ele poder, né, ir te abusando mais e mais. Tá muito estranho isso daqui. Mas sim, não tem dinheiro para terminar. Quer dizer, o que é prioridade para ele? E quer dizer, eu creio que o que ele queria era confundir tudo na tua cabeça e não terminar nada e você ficar nesse estresse e nessa frustração, com aquela sensação de incapacidade, de impotência, porque tudo que você está sonhando, ele está lá tentando de alguma forma destruir teus sonhos, só que não parecendo que é ele, lógico, né? Mas era ele, lógico que era, né? Hoje você sabe, assim como eu também estou sabendo aqui. Continuando, ela diz assim, tinha algo errado, mas acabei cedendo e concordei com o casamento. Outra coisa que não mencionei, quando nos conhecemos, eu era muito jovem e sonhava em conhecer o mundo e outras culturas, e ele usou isso para pintar um casamento lindo na minha cabeça com uma lua de mel em Cartagena, lugar que tem um festival de inverno de música clássica que sonho em conhecer. Então, além da pressão que vinha dele, ele convenceu as meninas a me pressionarem também, além da minha família e amigos, claro. Olha isso. Nesse meio tempo, eu fiz meu último ato de rebeldia. Não sei o que se passava no meu interior, mas parece que uma voz na minha cabeça sempre me dizia que tinha algo de errado naquela relação. Sendo assim, como trabalhar estava fora de cogitação, eu disse que casaria com ele se eu voltasse a estudar, já que trabalhar não dava porque ficaria o dia todo fora. Estudar dava para ir no mesmo horário que as meninas estivessem na escola e com muito custo, e depois de muitas conversas ele concordou. Quer dizer, teve que ficar lá falando, pedindo, né? E aí ele concordou. Prestei o vestibular e tenho certeza que ele duvidou que eu conseguiria, já que tinha concluído o ensino médio com 17 anos e naquela altura eu já estava com 31 para 32. E não é que prestei o vestibular e ainda ganhei bolsa de estudos, uau! E ela coloca kkkk, ele ficou pasmo. Mas o que deixou ele ainda mais pasmo foi quando descobriu que eu havia prestado para psicologia e não para administração como ele sugeriu. Gente do céu, e ela deu mais gargalhada aqui, kkkk. Ele ficava me indagando o porquê eu queria estudar psicologia e não administração de empresas, já que ele poderia, em toda a sua magnificência, me arranjar um bom emprego quando as meninas crescessem. E ela diz, tá que ele ia, viu? Hoje sei que ele tremeu na base de eu o desmascarar com o conhecimento advindo dos estudos, isso sim, exatamente. E também porque provavelmente ele já estava querendo, de alguma forma, tirar proveito, talvez, né, se você fosse fazer administração de empresas. Ele te motivou por algum motivo. Tudo que eles fazem tem segundas, terceiras intenções. Então ele ia provavelmente colocar para ser secretária dele, entendeu? Subordinada dele. E ela continua, acordo feito, eu já no primeiro ano da faculdade, cuidando dos preparativos do casamento, como era de costume, eu que cuidava de tudo, ele só falava o que queria e como queria e eu fazia acontecer. Escolhemos uma chácara linda que fazia casamentos, o altar para a celebração ficava num mirante lindo que dava para o pôr do sol. Contratamos e fizemos prova de buffet, bolo. Eu sei lá como é que fala isso, gente. Buffet. Eu nem lembro mais. Mas vocês sabem o que é, né? Bolo, contratamos fotógrafo, maquiagem, a coisa toda. Eu já em vias de enviar os convites e fechar o contrato das lembrancinhas e já escolhendo o vestido do casamento. Enquanto isso, a vida normal seguia, preparativos, faculdade, eu estava indo muito bem, as meninas lindas e saudáveis e muito espertas e o casamento que parecia um sonho. Aqui vou ir ao fatídico dia do fim. Era um domingo à tarde, havíamos tido mais um dia usual, almoço em família, as meninas brincando e ele no sofá vendo algum jornal que passava na TV. Eu havia já feito a arrumação e limpeza da casa e decidi subir para tomar um banho. Nesse dia parece que foi Deus ou sei lá, algo me avisando que tinha algo muito errado. Não podia ser tudo tão perfeito assim.
Lembro que estávamos em pandemia e naquela mesma semana eu tinha levantado meus braços e dado glória e agradecido a vida maravilhosa que eu tinha. Agradeci por aquela doença terrível não ter nos atingido, agradeci por estarmos saudáveis, pela estabilidade financeira, pelo casamento que viria, pela vida boa que eu tinha. Afinal, eu estudava o que eu gostava, pois peguei gosto quando estudava por conta própria sobre desenvolvimento humano na época que minhas meninas eram bebês e eu amava estudar psicologia. Glória a Deus! Eu adorava minha casa e meu carro, e mesmo depois de tantos anos eu ainda era apaixonada por ele e estava feliz pelo casamento, afinal só iríamos oficializar o que já era casamento de fato. Nesse dia, ao me dirigir para o banheiro, o celular dele que estava na mesa dele, pois por conta da pandemia ele montou um home office e trabalhava de casa. Sua mesa de trabalho ficava no nosso quarto e eu me preparando para tomar banho, pois nosso quarto era suíte. Lembra que eu fiz o projeto dos sonhos? Ela põe um ponto de interrogação. Sabe quando o celular toca e clareia a tela? Eu já estava de toalha na mão pronta para entrar no banheiro quando passei pela mesa e o celular dele tocou. Na telinha dizia assim: o programa é tantos reais. Meu Deus! Não, eu não podia acreditar que prestes a casar ele estava mesmo saindo com prostitutas na rua. Poxa, depois daqueles 2 incidentes onde ele me garantiu que era coisa de amigos, de grupo de WhatsApp, o que iria dizer agora? Ele estava em casa, não tinha amigos do trabalho, não tinha desculpa, não explicaria aquilo. Lembro que sentei na cama, incrédula ao ler aquelas mensagens, e lembro de perder as forças ao ler aquilo tudo. Pois, pasmem, não tinha somente aquela mensagem de prostituta, eu contei naquela ocasião 12 mensagens entre prostitutas, travestis, homens e mulheres. Uma dessas claramente era caso dele e pude entender que ele pagava o aluguel dela e tinha dado um carro para ela. Era aí que estava indo o dinheiro da casa, afinal. Uau! Nas demais conversas tinham fotos e vídeos deles com essas pessoas em plena pandemia. Ele dizia que tinha que ir ao escritório resolver coisas e estava indo se encontrar com esses tipos. Eu em casa fazendo de tudo para a gente se proteger, agradecendo por não termos pego, e ele estava gastando o dinheiro que era para terminar nossa casa com orgias. Numa dessas conversas ele falava com um travesti que pagaria mais R$1.000 se ela deixasse ele fazer no pelo. Meu Deus do céu, sem preservativo. Ah, tá, entendi. Você consegue entender a gravidade disso consigo? Se eu não fizesse questão do uso de preservativo em nossas relações hoje, eu poderia estar lidando com uma doença sexualmente transmissível, uma DST, além dos danos psicológicos e financeiros que ele deixou para trás. Pois eu vi grupos de orgia, sites onde ele se anunciava como grisalho safado. Meu Deus do céu! Que coisa! Um velho grisalho safado. E ela fala, pode? Põe um ponto de interrogação, gente, isso é ridículo. Ela diz de ridículo, af. Eu confesso que não sei de onde veio a coragem e frieza para mandar tudo aquilo pro meu celular. Pois eu sabia que ele negaria, apagaria tudo. Então eu calmamente tirei print de tudo e mandei pro meu celular. Escondi meu aparelho e calmamente sentei na cama e chamei ele. Ao entrar no quarto e ver o celular na minha mão, ele mudou de cor na hora. Começou a gaguejar e dizer que não era bem aquilo e que ele podia explicar que era esse o segredo dele. Gente, como assim? Eu não sei de onde veio tanta calma, pois eu lembro de falar bem serena para ele. Seu segredo coloca a minha saúde em risco e eu tenho 2 crianças para criar. Adorei teu posicionamento, viu? Adorei, vou até repetir. Seu segredo coloca a minha saúde em risco e eu tenho 2 crianças para criar. Agora me explica isso aqui. Me explica como você fez tanta questão de casar, como depois de 10 anos juntos você me convenceu a fazer esse circo e você está fazendo isso. Você olhou no fundo dos meus olhos e disse que me ama há horas atrás, que estava feliz em finalmente casarmos e tudo mais. Só que nada do que ele pode falar explicava aquilo que vi.
os vídeos, áudios, fotos, exatamente nada justifica, né? Eu tinha ali provas que não deixavam ele tentar minar minha confiança. Lembro que eu queria pegar as meninas e ir à praia, ao parque, e ele dizia que era melhor não, porque poderia ser perigoso se acontecesse algo na rua, se furasse um pneu, e eu sozinha com as meninas, sendo que para levar ele no trabalho dele do interior, eu era boa motorista, né? Na verdade, não é questão de ser boa motorista ou não, ele não tava preocupado era com nada. Ele era preocupado com ele mesmo, tipo assim, se acontece alguma coisa eu vou ter que largar as prostitutas lá que eu tô tendo relação e ter que parar lá o negócio que tô fazendo pra ir lá socorrer ela e as filhas, entendeu? Ele não quer nenhum problema pra ele, entendeu? E também não quer que você se divirta. É desse jeito. E ela diz, mas ainda assim, quando eu pensava em sair com as meninas, eu ficava com medo. Tinha tirado a ideia de voltar a trabalhar e tudo que eu fazia precisava falar com ele. Ele era meu porto seguro, totalmente dependente já dele, é isso que ele queria. Mas aquelas imagens não o deixariam inventar uma história sem pé nem cabeça, que hoje eu sei que é gaslighting. Naquele momento, o meu conto de fadas acabou, pedi para ele que pegasse suas coisas no closet e que aquela seria a última vez que iríamos nos ver. Eu iria deixar ele na casa da mãe dele e ele poderia aguardar contato de um advogado, pois com ele eu não ia falar mais. Mas aquilo foi só naquela hora, claro. Pois passado o baque, acabei cedendo ainda. Mas calma que eu conto. Ok, conta que eu quero saber. Acabou que deixei ele na rodoviária, pois ele não gostava de dirigir e só eu tinha carro, que inclusive servia de Uber para ele para cima e para baixo. Eu o levava ao trabalho e buscava à tarde da noite. Otária! Ela põe um ponto de interrogação. Sim, claro. Gente do céu, que cara folgado. Sabe o que ele queria, na verdade? Te usar como empregada dele. Você servindo ao rei. Dirigindo a motorista particular do bonitão, o gostosão, como é que é? O grisalho tarado, né? Sei lá como é o nome que ele usou lá, o safado grisalho. É ser das trevas, como você mesma falou, é o cão. E ela diz, deixei-o na rodoviária e lembro de chorar muito dentro do carro. Precisei de um bom tempo para conseguir pegar a estrada de volta para casa. Depois disso, ele me mandava mensagens várias vezes ao dia tentando se desculpar, dizendo que não sabia o porquê tinha feito tudo aquilo, que eu era o amor da vida dele e blá, blá, blá. Engraçado, né, que ele falou que era o segredinho dele. Segredo o quê? Esse é teu segredo? Que você me trai com travesti, com homem, mulher, com tudo que você vê no meio da rua? Como assim, gente? Eles ainda falam, né? Segredinho. Não era pra você saber porque era segredo. Você descobriu o meu segredo. Eu não aguento. Passada uma semana, aceitei conversar pessoalmente e o encontrei em um hotel próximo ao trabalho dele. Ali teve muito choro dele e meu. E acabamos tendo relações. Pois é, como isso aconteceu, eu nem sei. Olha, isso é outra coisa também. Gente, não vá a encontro ao vivo e a cores com esses seres. Eu já ouvi de um narcisista americano que tem canal no YouTube, que ele fala que é muito mais fácil para eles enrolar a gente, porque você tá olho no olho, cara a cara, eles te seduzem, eles vão com a lábia, eles choram, e aí você não aguenta. É mais difícil quando você tá cara a cara ali com o ser. E ela continua, quando ele foi ao banheiro depois do ato, deixou o celular na mesa da cabeceira, e eu não resisti, olhei novamente e adivinha? Ele naquele mesmo dia, chorando litros por perder o grande amor da vida dele, minutos antes de eu chegar, estava mandando mensagens para uma colega do escritório, dando em cima dela. E ela rejeitando-o. Além disso, mais travestis, olha isso, gente, mais travestis e PUTAs perguntando sobre quanto era o programa e o que elas faziam. Meu Deus do céu. Aí não dá mais, né? Aí é confirmação da confirmação da... Eita, aí se ficar, aí já é tua responsabilidade, né? Porque agora você tá sabendo o que tá acontecendo. Nessa hora eu senti nojo e surtei naquele quarto de hotel. Ali eu disse, você morreu pra mim. Com o celular na mão, mais uma vez. E me vesti, entrei no carro e fui embora, pra aí sim nunca mais voltar. Glória a Deus por isso. E ele provavelmente fez isso de propósito, ele não tava nem mais aí.
Você acha que ele queria mais que você visse mesmo, eu creio, porque ou então ele é muito tonto, né? Não sei o que passa na cabeça da pessoa, ele tá nem aí mesmo. Porque assim, você aceitou, você já sabia de tudo e aceitou, e falou, ela vai aceitar de novo, né? Eu vou chorar de novo, eu vou conseguir, é um desafio pra eles. Ok, nos meses que seguiram eu chorei tudo que tinha pra chorar, lembro de cozinhar e as lágrimas caindo dentro das panelas, minhas meninas já maiorzinhas preocupadas comigo, minha família incrédula e eu sem chão. Até que um dia do nada haviam passado uns 3 meses e eu chorando ao pé do fogão comecei a gargalhar do nada. Parecia uma louca. E lembro que eu conversava comigo e dizia pra mim assim, você tá chorando por quê? Isso foi um livramento dos grandes, imagina se tivesse casado. Agora sim seria um pesadelo. Eu tô livre, eu tô livre. E nesse dia eu dei graças mais uma vez, voltei a me amar. Pegava as meninas e íamos para a praia só a gente, íamos ao teatro, cinema, só nós 3 e era maravilhoso. Tudo que ele estava sempre cansado para fazer, a gente fazia juntas, piqueniques no parque que ele não queria mais, shows de música, peças de teatro com elas, comíamos fora, até peixe que em casa era proibido, a gente voltou a comer. E nós adoramos peixe, mas por causa dele não podíamos fazer, já que ele alegava que odiava o cheiro que ficava na casa. Desse jeito. E lembro da primeira vez que comemos peixe em casa, depois da separação. Até isso ele tirou de mim sem eu perceber. Desse dia em diante eu cumpri minha promessa e fui a juízo da vara da família. Fui até a Procuradoria Pública, pois eu não tinha dinheiro e nem emprego para pagar um advogado. Mas isso não me impediu de ir atrás dos meus direitos, não. Consegui uma advogada que fez o pedido de pensão alimentícia e divisão dos bens. Ele ficou com a casa construída no terreno da mãe e eu aqui na casa que sonhei no campo. Mas ele conseguiu tirar o carro de mim. O juiz determinou a venda e divisão do valor e mesmo ele sabendo que eu precisava do carro para levar as crianças ao médico, escola e afins, ele fez questão da venda, não aceitando o acordo para pagar em prestações, mas eu tenho fé que logo consigo comprar outro, pois eu tenho fé e muita força de vontade e vontade de trabalhar. Desde a separação, infelizmente, tive que trancar o curso, pois minha faculdade fica em outra cidade e sem o carro é inviável concluir o curso. Faltam 2 anos agora para terminar, mas nesse meio tempo que estava separada, consegui fazer um curso para ser corretora de imóveis e assim que eu conseguir comprar um carro, volto a atuar. Vou seguindo minha vida mais simples agora, porém feliz e plena. Eu falo outros idiomas, então consigo trabalhar de casa e continuo presente na vida das minhas meninas. Sempre que preciso, acabo pegando uma carona com os vizinhos que me ajudam bastante e que sabem o que aconteceu, já que esse casal de vizinhos seriam nossos padrinhos de casamento. Não tinha como não saberem e me apoiaram muito na época. Os anjos que Deus coloca, né? Sigo sozinha, pois não consigo confiar em ninguém. E depois daquele dia da gargalhada sozinha, até tentei sair de vez em quando, aqui e ali, mas não quero nada que seja passageiro e nesse momento não cabe ninguém na minha vida e das minhas filhas. Estamos muito felizes e em paz. Ele conseguiu, por determinação judicial, a guarda compartilhada para pegar as meninas a cada 15 dias, mas ele passa meses sem ao menos mandar mensagem. Só pegava no início para me desestabilizar e me deixar sozinha na casa sem elas, pois ele sabe que elas são meu calcanhar de Aquiles, minha maior fraqueza. Recentemente a caçula teve uma crise de sinusite e precisei avisar, pois o convênio médico dela vem da empresa dele. E nisso ele se aproveitou para se reaproximar, mas mal sabe ele que eu estou vacinada. Ele, todo solícito, mandou dinheiro para os medicamentos e para pagar Uber de volta para casa. Nisso passou o dia perguntando como ela estava, sendo que nem vem pegar a menina há meses. É livramento de Deus isso também, viu, gente? Pela madrugada, é melhor que eles fiquem bem longe. Esses dias perguntou como eu estava, é de lascar, né? A vontade que eu tinha era dizer que eu estava ótima e plena, mas não vale a pena incitar o cão. KKKKK. Dei-lhe uma pedra cinza e disse: estou bem, obrigada. Sinto que ele está querendo se reaproximar. E ela pergunta: estou errada? Não, não tá. Ou é exagero essa percepção por ele perguntar como eu estou, sendo que nunca perguntou nesses mais de 3 anos separados. É porque agora os suprimentos devem estar acabando
Ele parou e pensou, né, que ele vai talvez ganhar mais tendo você por perto do que longe. Ele quer brincar contigo mais um pouquinho, ele quer ver se vai conseguir fazer o que já tá fazendo. Essa confusão mental, porque enquanto você tá aí pensando, será que é Wolverine? Será que eu tô louca? Será que é coisa da minha cabeça? O teu foco tá onde? Nele, mais uma vez. E ele sente o quê? Controle, poder. Ele fala, ela ainda é minha, porque pra eles tudo é posse. É desse jeito. Ok, e aí ela continua. Enfim, essa é minha história e queria compartilhar. Nesse caso aí, quando a esmola é demais, desconfiem, pois eu fui sendo sugada para esses contos de fadas e perdi 10 anos da minha vida. Claro que apesar dos pesares, tenho minhas filhas lindas e sou muito feliz por ter tido a caçula. Minhas meninas são muito amigas e unidas e é lindo de ver a amizade delas. Temos nossa casa que é do jeitinho que a gente quer e logo estaremos motorizadas novamente, pois eu tenho fé. A piscina ainda não saiu, mas estou trabalhando para que isso aconteça e sei que logo vou ver minhas meninas brincando num dia de sol e eu vou estar agradecendo a vida maravilhosa que temos. Em relação a novos amores, eu me apaixonei por mim mesma. Redescobri meus gostos, minhas músicas, adoro ficar comigo sozinha, adoro sair sozinha também, ler, escrevo muito também e hoje faço coisas que com ele nunca dava e coisas simples, viu? Mas que me fazem muito feliz. Um dia, quem sabe, eu dê uma nova chance para o amor, mas isso só depois que as meninas estiverem adultas, pois não quero homem nenhum tirando nossa paz e sendo mau exemplo de homem para elas. Para isso já basta o pai, né? E ela termina. Olha, forte, né? Forte. E ela descreveu de uma forma muito profunda. E fica firme aí, viu? Porque você veio aí querendo saber se é um Wolverine. Eu te falo uma coisa, eu não vi você falando aqui da sua fé, né? Não vi você falando da parte espiritual, até mesmo no relacionamento com ele, porque sempre tem um peso muito grande. Você falou o cão, então você já sabe que tem um inimigo aí, que tem... Mas não sei a fé de vocês, não sei como é que era isso, né? Como é que é hoje também na sua vida. O que eu te aconselho é que você fique firme no Senhor, busque a Deus de todo o seu coração, Ele em primeiro lugar. Ele vai sim dar tudo o que você precisa, se assim for a vontade dele. Ele faz o que é o melhor para nós. Eu sei que nada te faltará, nem para você, nem para suas filhas, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E ele, infelizmente, mais um transtornado aí nesse mundo promíscuo, né? E tentando aí mexer com a tua vida, com os seus sentimentos, sem empatia, sem amor genuíno, né? Com filhas aí. É a lábia deles, querem conquistar todo mundo e no fim não prestam, não tem caráter, não tem princípios, não tem temor a Deus. Então cuida de você, não deixa que mais essa decepção deixe você sofrendo. Eu gostei muito desse dia que você gargalhou aí, que você lembrou, Deus fez, né? Espírito Santo fez você pensar, isso é livramento de Deus, chorando por quê? Por causa de um ser desse? Tem que agradecer a Deus mesmo, né? Pelo grande livramento. Porque, olha, graças a Deus você conseguiu sair. Mas é isso, gente. Fica aqui esse relato de hoje. Deixa seu comentário se você quiser agregar algo mais aí. Deixa também o seu like, compartilhe o vídeo. E também se inscreva aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. E a imersão para mulheres que ainda estão casadas. Porque, ó, isso aqui, até você, tá? Que tá aqui mandando relato, se puder, vem participar. Porque para você não correr o risco de voltar com ele, né? Ou de depois acabar se envolvendo com outro pior. Porque normalmente sem passar pelo processo de cura, libertação, as carências ainda estão lá. Tem que ver a brecha que foi dada aí para que você feche todas elas e você não permita mais que isso venha acontecer novamente. Ok? É isso. Deus te abençoe, abençoe a vida das suas filhas, que vocês possam estar bem, felizes, saudáveis. E obrigada pelo teu testemunho, pelo carinho que você escreveu tudo aqui pra gente. Fica com Deus e até o próximo relato. Beijos a todos que estão aqui no coração. E vamos que vamos, porque Deus é mais em nossas vidas. Até mais. Tchau, tchau.